Olá, eu sou a professora Fernanda e estaremos dando continuidade à nossa disciplina de alfabetização e letramento. A aula referente a hoje referente à unidade 2 do nosso conteúdo e do nosso e-book. Né? A unidade 2 tem como objetivo de aprendizagem, primeiramente, compreender e observar as concepções de língua e linguagem no desenvolvimento da linguagem oral, verbal ou oral de uma criança. Também a gente vai buscar distinguir a aprendizagem da leitura e da escrita conforme a teoria condutista e a teoria construtivista. Outro objetivo, e por fim o último, nós vamos tentar fazer uma reflexão sobre a importância de interagir com os portadores e suporte de textos e a sua participação em práticas de leitura. Então, a gente já começa aqui com o ponto 1 desse capítulo, que vai tratar dessa unidade, que vai tratar de histórias do sistema de escrita. Bem, para que haja uma comunicação, os indivíduos se utilizam de representações simbólicas, ou seja, de signos. Então, esses signos se transformaram naquilo que a gente comumente vai chamar de língua e se concretiza em atos comunicativos existentes entre as relações entre os indivíduos, os povos, etc. E por milhares de anos, um único meio de comunicação existente desses indivíduos era verbalmente, ou seja, através da fala. Então, com a evolução dessas necessidades e ampliação dessas relações entre os diversos povos do mundo, foram criadas outras formas de comunicação, que vai ser surgido, aí que surge os signos gráficos. Então, esses novos signos vai exigir uma aprendizagem específica para que as pessoas dominem, o que permite que as pessoas tivessem acesso aos postulados, textos sagrados, nas leis e também nas demais fontes de conhecimento escrita. Então, foi difundido vários documentos escritos por diferentes grupos sociais, mas nem todos tinham a condição e a capacidade de lê-los. A lectoescrita existe há muitos anos. Os homens utilizavam sinais gráficos para se comunicar desde a época dos homens sapiens, quando eles faziam aquelas pinturas rupestres, né, as marcas em pedras, para eles assinalarem, contar uma história, indicar caças, deuses, imagens, contagem e registrando sua relação com o mundo externo. A gente pode observar que os signos gráficos, né, de acordo com a cultura de seu povo, recebiam características diferenciadas. A mais simples das escritas foi a escrita pictória. Essa escrita, elas muitas vezes servia para representação diretamente ou de um objeto, né, uma tesoura, ou tesoura não existia naquela época, mas objetos, ou uma ação. Né? Então a gente pode encontrar exemplos da escrita pictória nas inscrições astecas que estão presentes nas cavernas do noroeste do Brasil. E depois da escrita pictória, surgiu outro tipo de escrita, que é a escrita ideográfica. A escrita ideográfica, ela apresenta uma imagem ou figura que representa uma ideia. Então, ela veio posteriormente a se tornar uma convenção escrita, em que os leitores dependiam do contexto e do senso comum para decifrar o significado daquela linguagem. Um exemplo dessas escritas ideográficas são os hieróglifos,
egípcio e também escritas suméricas e a minoica chinesa até hoje utilizadas. Então, a invenção do alfabeto como signo representativo da linguagem fez com que as pessoas buscassem os meios e os métodos de instrução escrita para alcançar um nível de consciência fonológica. Isso requer aprender o uso e as formas da escrita. Então, a escrita foi uma invenção muito importante para a humanidade e a representação do pensamento e da linguagem humana através de símbolos. Então, os registros escritos, feitos há milhares de anos, nos permitiram conhecer e compreender toda uma organização social, uma cultura, crenças e costumes de povos que viveram antes de nós chegarmos. Então, cada um desses povos criaram um sistema de escrita que se adequava àquela cultura daquela época. Então, os sistemas que mais se destacaram daquele período foram inventados na Mesopotâmia, no Egito, na China e na América Central. Então, os escritos, por exemplo, encontrados na região da Mesopotâmia, que é hoje o atual Iraque, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Então, essa região da Mesopotâmia, hoje o atual Iraque, eles foram habitado por inúmeros povos, sumérios, assírios, babilônicos, acádios, caldeus. Os sumérios desenvolveram um sistema de escrita denominada cuneiforme. A origem desse nome vem de cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhe, a caneta que era a caneta daquele tempo. Ele gerava símbolos em pequenas cerâmicas e seu uso não requereria grandes conhecimentos para compor os caracteres. Então, os egípcios também, eles criaram os hieróglifos, que é um sistema de escrita que é utilizado para escrever nas paredes internas das pirâmides. Então, os especialistas desse sistema de escrita eram chamados de escribas, ocupando uma posição de destaque dentro daquela organização política em torno do faraó. Então, os hieróglifos, eles só foram decifrados no século XIX, e a partir de uma pedra que continha inscrição de hieróglifos e sua tradução para o grego. Então, outros povos também foram os maias e os astecas, que estão ali, oriundos da América Central. Eles tinham seus próprios sistemas de escrita, e que surgiu no século XIII. Então, o mais interessante desse sistema é que até os dias atuais, os estudiosos ainda não conseguiram decifrar ele completamente. Então, uma parte, olha como carecem, dessa reprodução gráfica. Uma parte da história desse povo, ela ficou perdida. Então, perceba que a origem da escrita foi o desenho, e depois foi evoluindo até chegar na escrita que a gente conhece hoje. Então, inicialmente, cada figura representava um objeto. Então, o indivíduo desenhava para representar o que ele queria informar ou dizer. Então, um pé poderia significar andar, ir, viagem, estar de pé. Então, é isso que a gente chama de pictografia, em que o significado deriva diretamente da figura que o representa. Já no sistema ideográfico, que possui um símbolo para cada coisa, que é o modelo utilizado no alfabeto chinês, vai ser distinto do
pictório, porque é utilizar um símbolo para cada coisa. Então, é importante compreender que tanto esse sistema, o ideográfico, tanto o sistema pictográfico, o sistema ideográfico ele vai possuir mais de 1000 símbolos. E para compreender uma simples leitura, é necessário conhecer muitos desses 1000 símbolos. O alfabeto. Né? O alfabeto é uma tentativa de desenhar o som de uma língua. Então, ele é resultado da decomposição dos sons da palavra em sílaba ou fonema. O que quer dizer o som da letra? Fonema quer dizer som das letras. Então, cada letra vai representar um fonema ou mais de um fonema. Por exemplo, a palavra casa, basta o K para representar o som dessa palavra. Mas ele possui também o S. Né? O alfabeto fenício, ele possuía 22 letras. Então, nesse alfabeto somente era registrado as consoantes. Porque as vogais foram inventadas depois, somente depois, pelos gregos. Então, o alfabeto hebraico e árabe, ele também são consonantais. Ou seja, e o alfabeto árabe, consonantais, o alfabeto composto somente de consoantes, ele é utilizado até hoje, nos dias atuais. Nesse modelo de alfabeto, as vogais são suprimidas das palavras escritas. Por exemplo, a palavra texto fica TXT. Então, retira-se, né, as vogais. E isso é utilizado no alfabeto grego até os dias de hoje. Já o alfabeto latino, o latino, né, ele é fonético, vocálico, e é descendente do alfabeto grego. Ou seja, se foram os gregos que inseriram as vogais no alfabeto, ele é vocálico também, que é derivado do alfabeto fenício. O alfabeto hebraico ele surgiu antes de Cristo, né, no Oriente Médio. Então é uma junção dos alfabetos. Você pode ver aí no livro de vocês a figura desses alfabetos para vocês verem como é que é, né, o alfabeto árabe, né, e sua fonética. Então, a língua portuguesa, eu vou colocar aqui, né, a língua portuguesa, aqui utilizamos, né, utiliza o alfabeto latino e é derivado do latim. Né? O latim era uma língua que veio da região de Lácio, né, que era centrada na cidade de Roma. Né? A expansão do Império Romano fez com que o latim passasse a ser usado em toda a Europa Ocidental. Então, os povos que iam sendo conquistados pelo povo romano, eles tinham que aprender o latim, e o que fez desaparecer inúmeros dialetos. Né? Alguns até sobreviveram e são chamados de neolatinas. O português surgiu na Península Ibérica, né, onde se formavam os países de Portugal e da Espanha, né, a partir da língua dos conquistadores romanos e de sua imposição. O português sofreu uma influência das línguas faladas pelos povos que habitavam a região antes chamada dos romanos e que vieram depois da queda do Império com a invasão dos bárbaros. Então, no século XV, o português ele vai se padronizar e vai adquirir as características que a gente conhece atualmente. Então, as primeiras gramáticas e os primeiros dicionários da língua portuguesa vai datar dessa época. Então, além do Brasil
Em muitos países ainda se fala português, não é só o Brasil e só Portugal que se fala português. A gente tem regiões, né, da África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Ásia também temos Açores, Madeira, Macau, Goa, Damão, Diu. Na Oceania temos o Timor-Leste, que fala português. Então temos a língua portuguesa espalhada por vários continentes. América, a Europa, África, Oceania e também Ásia. Né? Em alguns lugares desses o português é a língua oficiais e em outros teve várias mudanças que acabaram transformando em dialetos que veio do português. Então ainda há regiões em que esse idioma é falado apenas por uma pequena parcela da população. Hoje a língua portuguesa é a quinta língua mais falada, com cerca de 240 milhões de usuários. Língua e linguagem. Bem, no currículo da educação infantil, a brincadeira ela é uma estratégia de ensino que é muito utilizada pelos professores para o desenvolvimento de diversas capacidades da criança, motor, social, cognitivo, afetivo, atitudinal. Brincadeiras dentro do currículo da educação infantil vai permitir, vai ajudar essas crianças a alcançar os objetivos educacionais precoce nas diversas áreas do conhecimento. Então, essas brincadeiras não é uma simples brincadeira. Ela vai estimular a aprendizagem de arte, ciência, matemática, história, geografia, linguagem e também de alfabetização. Então, é na educação infantil que as crianças iniciam, através dessa brincadeira, a desenvolver a sua capacidade de aprender a ler. Por exemplo, o jogo como atividade simbólica é uma atividade simbólica, assim como a leitura e a escrita. Então, as crianças vão fazer uso de objetos e pessoas para representar outras coisas. Mais tarde, eles usam sons e símbolos escrito para representar palavras e ideias. Então, a gente percebe que a aprendizagem simbólica ela é adquirida por meio da brincadeira. E isso enriquece as habilidades que a criança tem em lidar com a linguagem oral e escrita. Porque à medida que ela vai crescendo, elas começam a contar histórias que antes elas só ensinavam. Então, várias são as atividades que podem ser utilizadas pelo professor para estimular essa aprendizagem da linguagem e da alfabetização, ainda na educação infantil. Uma das coisas importantes é encorajar as crianças a mandarem mensagens verbais. Ou o uso do papel, o uso do lápis, vai permitir que essas crianças entendam os objetivos de seu uso desses objetos, muito antes de elas terem aprendido a ler. Então, a linguagem ela é um dos bens mais preciosos dos indivíduos. As habilidades linguísticas, elas vão refletir a herança de cada pessoa. Então, o poder da linguagem diferencia nossa posição em relação a todas as outras espécies, porque é só o ser humano que tem a capacidade e o dom da oralidade da língua falada. Então, a primeira língua dominada pela criança é a língua materna. Então, as crianças elas vão receber mensagens verbais de muitas fontes. Então, e vai
que proporciona a essas crianças informações no mundo e vai oferecer oportunidade para que essas crianças hajam sobre essas mensagens, entendendo e respondendo, né? É, o autor, o Oliveira, ele vai dizer que antes de dominar a linguagem, a criança demonstra a capacidade de resolver problemas práticos, de utilizar instrumento e meios diretos para conseguir determinados objetivos. Então, é dessa forma que as crianças vão responder aos professores e vão tentar influenciar o comportamento de seus pares, dando a conhecer as suas necessidades, seus desejos, expressando também os seus sentimentos. Quando essas crianças ingressam na escola, a maioria das crianças já sabe usar apropriadamente as formas básicas das frases da língua e da cultura. Então, a escola requer que elas se façam entender por meio diferente daquela que elas já estão acostumadas a utilizar em casa. Então, é por volta dos 3 ou 4 anos de idade, né, que a fala gramatical da criança ela está completa. Então, ao ingressar na alfabetização ou primeiro ano, a maioria das crianças tem dominado o vocabulário oral. E esse vocabulário oral ele tem mais ou menos 2.500 palavras. E elas já conseguem fazer o uso de regras básicas para combinar sentenças e frases completas. Então, elas apresentam o sentido intuitivo da estrutura da linguagem. Então, o pensamento da criança evolui e possibilita maior complexidade em relação a essas linguagens. Então, por exemplo, algumas crianças elas vão começar a falar mais cedo que as outras. Os psicólogos afirmam que o sexo, a classe social, a posição na família, as origens étnicas, eles podem influenciar no desenvolvimento da linguagem das crianças. Os comportamentalistas, eles veem a linguagem como um esforço por meio da instrução direta e o reforço da fala correta, e a escola é o local onde é oferecido um ensino mais eficiente, um ensino mais sistemático, do que aquele ensino já existente na casa, em âmbito familiar. Então, é necessário que o professor se utilize de estratégias pedagógicas existentes no próprio ambiente, ou seja, ele auxiliando a criança passa rapidamente por várias experiências até chegar à linguagem madura. Então, cabe a cada professor definir claramente os objetivos, comportamentos e as condições necessárias para a aprendizagem da linguagem dos alunos. Então, a primeira língua a ser dominada pela criança é a linguagem materna. É aquela que é utilizada em todos os ambientes e na qual a criança interage. Então, por isso que algumas crianças, ao chegar na escola e descobrirem que a língua utilizada nos livros para os professores é diferente, eles vão dar diferentes respostas às situações pedagógicas propostas. Então, as respostas desses alunos, eles podem acontecer de várias formas. Eles podem fazer a confusão entre os dois tipos de língua, a negação da sua cultura em detrimento à cultura da escola, a adoção de costumes novos por considerá-los mais avançados, ou a dificuldade de lidar com os dois tipos de língua. Então, são essas entraves que vai surgir para o professor ali contornar, e ajudar a superar esses problemas. Então, é importante compreender a influência da linguagem da criança para a criança, pois é a partir dessa linguagem que essa criança começa a desenvolver habilidades linguísticas. E que habilidades linguísticas são essas? A comunicação verbal, que é a interação constante
com as pessoas ao seu redor. O repertório linguístico, que é compreender o sentido das palavras e das estruturas da língua, né? O uso da linguagem para influenciar e ser influenciado. Também a satisfação pessoal e a apreciação estética da linguagem, ou seja, os alunos aprendem a desenvolver essa habilidade por meio do uso da literatura e da poesia, nas dramatizações criativas, né, e qualquer outras formas de expressão utilizada na escola. E passamos para leituras e suas definições. Então, o sucesso da criança ao longo da sua vida escolar, ele vai depender uma grande parte da sua capacidade de ler. Então, alguns alunos completam a sua escolarização sem ter adquirido as competências básicas da leitura, o que leva a inquietações no âmbito da escolarização inicial da criança, que é a educação infantil e a alfabetização. Uns documentos que foram elaborados pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, eles indicam que desde a educação infantil as ações devem ser seguidas pelo professor para que se desenvolvam as competências da leitura dos seus alunos. Então, quanto mais cedo as crianças tiverem contato com histórias orais escritas, maiores serão as chances deles gostarem de ler. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre fui uma leitora imensa, gostei muito de ler, desde pequenininho, porque eu tinha dentro da minha casa um exemplo, né? Um exemplo de uma mãe que sempre estava com um livro lendo. Então, o contato que eu tive com o livro, o objeto do livro, mesmo sem saber ler, de manusear, de ver, de entender aquele momento de parada da minha mãe para ler um livro, foi muito cedo, né? E que é diferente de outras crianças, também da minha mesma escola, que não tinha esse contato, que não tinha esse exemplo. Então, o contato com a leitura para mim foi muito mais simples com outras pessoas que só tiveram contato dentro da escola. Então, cabe ao professor fazer esse diagnóstico e saber o ambiente de cada aluno, né? Saber em que conhecimentos eles já trazem de casa para dentro da sala de aula e buscar esse equilíbrio. Então, a iniciação leitora da criança começa quando ela consegue a fazer associações entre letras e sons, que vão desvendar o código escrito e vai permitir que elas se relacionem e o que vem em relação à língua escrita com o que sabem da linguagem falada. Então, a iniciação leitora da criança, quando ela consegue fazer essa relação entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Então, ao folhear um livro, tocar nas figuras, mesmo que as crianças ainda não identifiquem, não decodifiquem a linguagem escrita, a criança está entrando no seu modo, está ao seu modo praticando a leitura. Então, essa prática de leitura é denominada de letramento. É o primeiro contato que a criança tem, né, sem conseguir decodificar, né, ainda as palavras. Então, de acordo com a teoria condutista, a melhor idade para começar a instrução da leitura escrita seria aos 6 anos. Por que aos 6 anos? Porque a criança já tem chegado a um nível desejado de desenvolvimento para a aprendizagem. Então, antes disso, a criança não estaria preparada para essa aprendizagem. Então, ao chegar, né, primeiramente, é necessário preparar a criança para que a aprendizagem da leitura e da escrita, por meio de atividade que auxiliem no desenvolvimento e nas habilidades,
né, como a aquisição de novos conhecimentos. De acordo com os ensinamentos de Piaget, na perspectiva agora no método construtivista, para compreender um conhecimento, é necessário reconstruir a sua gênese, o que já é um processo que implica uma evolução. Então, as experiências e os conhecimentos que se desenvolvem fazem parte do processo de aprendizagem. O construtivismo apresenta uma nova visão de aprendizagem, porque ela entende que a aprendizagem é um processo contínuo de desenvolvimento. Então, as aprendizagens dadas durante o período de 3 aos 6 anos fazem parte do processo de alfabetização. Então, segundo a perspectiva construtivista, a escrita, a leitura, né, e a linguagem oral não se desenvolvem separadamente, né, mas elas atuam de maneira interdependentes. Então, desde a mais tenra idade. Então, também considero o método construtivista que a alfabetização inicial não é um processo abstrato. Ela ocorre dentro de contextos culturais e sociais já determinados. Então, as crianças que interagem com materiais e com tarefas de leitura e escrita desde muito cedo, elas têm influência nas aprendizagens posteriores. Pronto. Para que as crianças reconheçam os objetos simbólicos nas marcas gráficas, pais e professores devem atuar como intérpretes, que transforma essas marcas gráficas em objetos linguísticos. Então, nessa perspectiva construtivista, a primeira experiência da criança com a linguagem deve partir dos conhecimentos elaborados a partir da sua relação com o texto, da organização de material gráfico. Então, nesse contexto, a criança aprende nome, reconhece o próprio nome, né, escrito, elas fazem relação entre a escrita e a linguagem, né, entre a escrita e a leitura, elas aprendem a valores sonoros, e o conhecimento elaborado pelas crianças é aqueles transmitidos pelos alunos e assimilado pelas crianças, pode ser influenciado por condições do ambiente, mas desenvolve-se a partir de um ambiente alfabetizador. Então, mesmo a criança que já tem um contato maior com livros, exemplos dentro de casa, ela vai ter melhores condições. Esses contatos influenciam no processo de alfabetizador, mas o processo alfabetizante, ele só vai acontecer melhor dentro desse ambiente alfabetizador. E se esse ambiente alfabetizador for ricos em materiais escritos, ou seja, cartazes, signos, livros, cartas, outdoors, materiais impressos, o que vai facilitar a interação e as práticas de leitura. Então, tanto os conhecimentos elaborados pelas crianças, quanto os conhecimentos, elaborados pelas crianças, eles acontecem junto à família e na interação com os materiais impressos usados por eles. Na escola é onde acontece a transmissão de conhecimento pelos adultos. Essa fase é chamada de escolarização, que vai dar suporte ao ensino convencional. Então, é na escola que a criança recebe informações sobre as funções, os usos, as convenções e a estrutura e o significado da escrita e da linguagem escrita. Então, você vai perceber aí o quanto que é importante ler, né, usar a imaginação, né, trabalhar a emoção, né, aumentar o vocabulário, criar novas histórias, né, no processo de alfabetização, porque tudo isso está envolto ao mundo da leitura. Então, quando nós abrimos um livro, não abrimos somente um livro, nós abrimos um mundo de possibilidades, abrimos a curiosidade infantil, né, que ela é aguçada, ela é despertada através disso. Então, o desenvolvimento da linguagem
é sem dúvida um dos grandes ganhos. Então, novas palavras, novo significado, a organização de frases, diálogo, tudo isso vai contribuir para que a criança aprenda a se expressar cada vez mais e cada vez melhor. Então é possível perceber que a criança, em geral, gosta que os adultos leiam para ela, que eles contam histórias presentes nos materiais impressos. Essa prática tem uma função lúdica para as crianças, pois ao compartilhar a leitura de um livro com as crianças, e além de criar uma aprendizagem prazerosa, as crianças aprendem que a linguagem presente nesses livros tem suas próprias convenções e que as palavras podem criar mundos imaginários. Então é durante a leitura de um livro que o adulto alterna a leitura e o diálogo com as crianças. Então ele direciona a atenção delas para o livro. Então é nessa prática que pode utilizar muitas estratégias para direcionar a atenção. Né? Veja a girafa. O que é isso? Qual é o nome disso? Então, esse diálogo vai acontecer exatamente quando o adulto faz perguntas às crianças e elas respondem verbalmente. Essa interação do tipo pergunta, resposta, avaliação se parece muito com o processo típico das lições em sala de aula. Então, a partir dos 4, 5 anos, as crianças já conhecem a linguagem narrativa e reproduzem a história que escutam e fazem predições sobre a continuação da história. Prestam atenção, imitam o modelo de leitura, isto é, eles já adquiriram uma maior compreensão linguística cognitiva e incorpora palavras e traços dos discursos escritos e da vida cotidiana. Então hoje, então elas vão aprender dessa forma a linguagem dos livros. Então é importante nessa etapa que a criança comece a conhecer alguns dos conceitos relacionados com o livro, com impressos, a capa, né, as páginas, as ilustrações, os elementos do texto, que elas aprendam a olhar o livro, a reconhecer letra, a encontrar valores sonoros, a memorizar alguns trechos desse texto. Então, cada adulto aproveitar as situações de interações reais no meio urbano para fornecer ou solicitar à criança informação que estão presentes nos produtos a partir de seus gráficos, né, da palavra escrita. Então, a criança começa a identificar signos, logomarcas, rótulos, McDonald's, Coca-Cola, Nestlé. Então, para isso, os adultos devem chamar a atenção para as crianças, das crianças para os detalhes referentes à cor, ao desenho, à forma, ao nome dos escritos, né, nos rótulos, o nome das marcas, a quantidade, peso, preço, validade, etc. Ao preparar uma receita, é possível inserir a criança nessa atividade, lendo em voz alta os ingredientes, dando nome a cada um deles. Então, esses materiais são chamados de domésticos, porque eles consistem em escritos utilitários, ou seja, no quais se aprende a ler para fazer a partir do ato de ler e da leitura de outro. Né? A prática da leitura diária do jornal faz parte do cotidiano de várias famílias. Então, vai tornar um hábito que possibilita a criança a escutar os comentários sobre as informações, observar seus pais lerem, né? Que os jornais são comprados diariamente, que não ficam grudados com os outros livros após a leitura. Então, a gente pode utilizar também as revistas para iniciar a criança no mundo da linguagem escrita, mostrando as fotos, organizando a atividade de recorte, de colagem, né, incentivando as crianças a colecionar fotos ou imagens retiradas dessas revistas. Então, a leitura compartilhada de histórias é uma das práticas mais utilizadas no processo de aquisição da linguagem escrita da criança, porque ela facilita a aprendizagem do vocabulário, o uso da escrita expressiva, a compreensão da função da escrita e o conhecimento da linguagem histórica, das histórias de ficção que as crianças apreciam. Então, quando a gente observa uma criança pequena, a gente percebe a facilidade que ela tem de aprender novas palavras.
Então é por isso que estima-se que grande parte que nos primeiros 6 anos de vida, elas podem aprender até 8.000 palavras. Antes dos 2 anos, ela aprende palavras por meio da interação social com os adultos. Os maiores de 3 anos, elas podem aprender por meio da televisão, da leitura de livros em voz alta pelos adultos. Aos 8 anos, algumas crianças já são leitores independentes, eles fazem uso da linguagem, da leitura silenciosa de textos e buscam leituras que lhe interessam e lhe têm algum significado. Então, na escola, continua a ampliar esse vocabulário. Não, agora, mais lentamente, no ensino fundamental, aprende em torno de 1.000 palavras, ensino médio, cerca de 50.000 palavras. Então, perceba que a criança vai, ao longo do seu desenvolvimento, passando por vários estágios, várias etapas, no quais aprende e aprimora suas práticas de leitura e de escrita, finalizando com os que comumente chamamos de alfabetização. A capacidade de ler com desenvoltura, ele vai pressupor a aquisição de várias habilidades, tais como ser capaz de decodificar, pronunciar palavras e até então desconhecidas. As crianças amadurecem em diferentes idades. Algumas aprendem a ler mais cedo ou do que outras, e é possível observar que geralmente a criança se diverte decodificando pequenas palavras. Ela sente prazer com essa atividade antes de adentrarem ao mundo da leitura formal, ou seja, se alfabetizarem e se tornarem leitores. Então, conforme a gente já viu, a aprendizagem da língua escrita é importante trabalhar com objeto que tem um significado para os alunos. Ok? Então, quando eles percebem essa ligação, né, dos portadores de texto com o seu cotidiano, com sua realidade, eles notam que há uma relação importante para a sua aprendizagem. Então, durante o período de alfabetização, é importante que o professor organize um ambiente favorável para a aprendizagem para a criança. Para isso, os atos de brincar, dramatizar, simbolizar, que é conhecido como atividades lúdicas, elas são valiosas estratégia para o desenvolvimento da alfabetização. Então, no processo de aprendizagem da linguagem escrita, em outras etapas da escolarização, você vai encontrar crianças que evoluirão melhor e mais rápido. Então, os gestos que as crianças fazem nas atividades lúdicas, elas têm o significado de uma escrita no ar. Então, em maneira de simbolizar atos, ações, sentimentos e objetos dentro do imaginário que estão presentes nas atividades de dramatização. Então, o gesto, segundo Vygotsky, ele é um signo visual inicial que contém a futura escrita da criança. Então, é assim como uma semente contém um carvalho. Então, o autor Vygotsky, ele vai dizer que os desenhos que a criança rabisca já são uma representação da língua escrita, a tentativa de simbolizar a língua falada. Então, a gente pode analisar que esses desenhos, como o estado que antecede o desenvolvimento da linguagem escrita. Então, os desenhos indicam a maneira como elas entendem a representação da linguagem escrita. Ou seja, é importante que o professor alfabetizador tenha conhecimento dessas informações para poder acompanhar adequadamente o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno em processo de alfabetização. O brinquedo simbólico das crianças pode ser entendido como um sistema muito complexo de fala. O brinquedo do faz de conta, muitas vezes, é esquecido ou entendido como banalidade na escola, ele é considerado por Vygotsky como uma das grandes contribuintes do desenvolvimento da linguagem escrita, pois é na brincadeira que um objeto assume a função de signo. Então, é importantíssimo trabalhar desde cedo com as especificidades da linguagem escrita, como a linguagem da esquerda para a direita, de baixo para cima, a diferença entre letras e números, que há espaço entre as palavras, né? Então, o papel do professor como mediador
e do outro como forma de interação são considerados primordiais por Vygotsky. Ele vai dizer que o que propomos é ensinar as crianças a linguagem escrita e não apenas as palavras, as escritas das letras. E para estimular a aprendizagem das crianças nessa fase, devemos organizar as atividades ditas exploratórias de estímulo à leitura e à escrita. Então, levando para a sala de aula diferentes portadores de texto, como cartas, listas, histórias, poesias, contas de luz, telefone, até mesmo dinheiros, cheques, documentos, milhares de textos. Esses textos irão mostrar ao aluno a amplitude desse mundo letrado, que vai despertar a curiosidade de explorar esse mundo. Então, inicialmente, a criança tratarão a palavra impressa, esses materiais, em termos daquilo que já conhece, que já estão pensando no momento ou da maneira que elas sentem em relação a essa situação. O que Piaget vai dizer que vai chamar de assimilação. Então, a gente não pode esquecer que a criança nessa fase também precisa ser estimulada a criar e a escolher suas próprias leituras, criando suas próprias experiências. Então, é por isso é comum encontrar criança que modifica o texto que está lendo, que adapta a sua imaginação e se comportando de acordo com a tendência da sua idade. Então, inconscientemente, ao modificar o texto, ela passa a dominar de maneira pessoal aquilo de um outro modo. Ela só passivamente poderia observar e ouvir de outras pessoas. Então, a gente vê um protagonismo da criança. E para finalizar, algumas crianças vão apresentar dificuldade de leituras, muitas vezes, devido a perturbações neurológicas ou até dificuldade de aprendizagem. Essas crianças necessitam de ajuda especializada, que em alguns casos o professor é incapaz de prover. Então, o que não significa dizer que essas crianças não possam vir se alfabetizar e se tornar leitores ou escritores ativas. E a gente finaliza a aula de hoje e a gente volta na aula da unidade 3. Até mais!